Vamos então começar. Muito boa tarde. No âmbito do projeto Do Amor Imperfeito ao Mais que Perfeito, Amor que te dá asas, o Sorotimismo Internacional, Clube Lisboa Caravela, apresenta hoje o primeiro webinar de vários que se vão realizar ao longo do ano. O tema de hoje é a violência contra as mulheres, medidas para combater e prevenir, preferido pela doutora Rosa Barbosa. A doutora Rosa Barbosa é advogada inscrita na Ordem dos Advogados desde 1987, é professora assistente universitária desde 1985, lecionou na Universidade Lusófona durante 6 anos e desde 1986 até ao presente é professora na Universidade Lusíada. É especialista na prática de Direito Civil e é sócia da Assis Almeida e Associados, Sociedade de Advogados. Temos muito prazer em contar com a sua presença, doutora Rosa Barbosa, e muito nos honra na abertura deste ciclo de webinars relacionados com a violência contra as mulheres e meninas. Estamos, de facto, muito gratas por ter aceito o nosso convite. Bem-haja. Passo então agora a palavra à doutora Rosa Barbosa. Boa tarde a todos e a todas. Já vi que os nossos participantes são mulheres. O nosso tema é violência contra as mulheres. Eu agradeço muito o convite que me foi dirigido. Tenho muita honra em estar aqui presente e esta problemática da violência contra as mulheres, mais do que a atualidade que tem, envolve realmente uma problemática que abrange várias áreas da nossa sociedade, mas no que a mim me respeita, eu só posso falar da minha experiência enquanto advogada, que lidei com algumas situações e lido com algumas situações de violência contra as mulheres. O tema escolhido, violência contra as mulheres, é um tema muito amplo. E é um tema muito amplo porque, da realidade, este tipo de violência visa um grupo específico. Qual é esse grupo específico? Esse grupo específico são as mulheres, ou seja, o género de vítima é o motivo principal. O género da vítima, perdão, é o motivo principal. Ou seja, o motivo principal da escolha da vítima. A vítima é escolhida porque é mulher, não porque tem uma determinada religião, não porque tem alguma convicção política, pura e simplesmente ou porque tem uma determinada cor de pele, a mulher é escolhida porque é mulher. Então só mais nada do que isto. E ao longo dos tempos, realmente, as mulheres têm sido alvo das mais diversas formas de violência. E estas formas de violência muitas vezes legitimadas por dogmas religiosos ou políticos ou até pela ideologia patriarcal que permite ou tem vindo a permitir este tipo de violência. Na realidade, em tempos idos, graças a Deus, as mulheres eram olhadas como seres menores e sobre quem podia recair todo o tipo de violência, porque o pai, o marido, os irmãos, por vezes tios, tinham sobre a mulher o poder de dispor, de maltratar, de determinar casamentos e tudo isto, não é? Se enquadra neste domínio da violência contra as mulheres.
Mas da violência contra as mulheres enquanto tipo de violência, temos um subtipo que me parece que merece a nossa reflexão, que é a violência doméstica. Na realidade, a violência doméstica ocorre sempre que sejam cometidos maus tratos físicos, é um pontapé, é uma estalada, maus tratos emocionais, verbais, são ameaças, intimidação e até a violência sexual. E porque é que eu opto por centrar esta nossa reunião neste subtipo da violência doméstica? Porque eu considero que é necessário tomarmos algumas medidas ou continuarmos a tomar algumas medidas de combate a este tipo específico de crime. A violência doméstica enquanto crime nem sempre foi tratado como tal. Porque na realidade, quando falamos da violência doméstica, podemos estar a falar não só de violência doméstica sobre mulheres, porque a violência doméstica é um mundo mais vasto do que a violência sobre mulheres. Mas, na realidade, o que nos interessa aqui, penso eu, que é o nosso objetivo enquanto tema desta reunião, é a violência doméstica exercida sobre as mulheres. E o nosso legislador consagrou expressamente este crime de violência doméstica no Código Penal, é o artigo 1052 e neste artigo podemos inserir a violência doméstica em que as vítimas sejam mulheres, quer no contexto do casamento, quer num contexto pós-casamento já ex-cônjuges, no contexto de uma relação de facto, no contexto pós-relação de facto, no contexto do namoro, de qualquer relacionamento amoroso, quer no contexto pós esse mesmo relacionamento. E, portanto, este tipo de crime exercido, neste caso que estamos a debater, sobre mulheres, é um tipo de crime que deve chamar a nossa atenção, porque dentro da violência doméstica, na realidade, praticamente 80% dos crimes de violência doméstica são praticados contra mulheres. Há uma faixa menor de violência doméstica em que não sejam os alvos e as vítimas as mulheres e, portanto, tendo em conta esta dimensão deste tipo de crime praticado sobre as mulheres, eu creio que deverá chamar a nossa atenção, porque o nosso tema também é como combater e como prevenir um tipo de violência contra mulheres. Ora bem, no que respeita à aplicação de sanções, o nosso legislador optou por punir o abusador, o agressor, com uma pena de 1 a 5 anos, mas esta pena pode ir até aos 8 anos em caso de ofensa à integridade física grave. Portanto, parece, ou poderia parecer, que
a nível judicial, as coisas tinham sido tratadas, a fixação de uma pena deveria ser um elemento dissuasor, mas não parece que tal venha a ocorrer. E, portanto, temos que tentar ver que maneira é que podemos combater este tipo de crime, já que, único e exclusivamente pela aplicação da pena ao agressor, não chegamos lá de todo. Creio que os agressores, quando praticam este tipo de crime, não têm sequer presente a moldura penal, nem a pena aplicável aos atos que praticam. E, portanto, não é a pena que vai dissuadir o agressor de praticar este crime. Eu creio que este tipo de crime deve-se começar por combater com a educação nas escolas, com ações de sensibilização como esta, por exemplo, com ações de formação, mas fundamentalmente com a participação de todos os cidadãos na denúncia deste tipo de crime. Na realidade, este crime é um crime público, ou seja, não depende de queixa, e, portanto, a vítima não tem que apresentar queixa, qualquer pessoa pode denunciar este crime às autoridades. E é aqui que é chamada a participar toda a sociedade, o que nem sempre o faz, porque ainda há muito aquela ideia de se é no âmbito conjugal que esta violência ocorre, a ideia de que entre marido e mulher ninguém mete a colher, mas a verdade é que temos que ser mais proativos neste âmbito e a denúncia por qualquer um de nós que tenha conhecimento da prática deste tipo de crime é a arma que pode vir a combater este crime. Ou seja, denúncia, denúncia, denúncia e, como vos disse, a denúncia não tem que ser feita exclusivamente por aquele que assistiu, pode ser por pessoa que veio a ter conhecimento e, portanto, há que denunciar às autoridades, para que as autoridades, e um pouco mais à frente vou fazer um pequeno resumo de como é que as coisas ocorrem após a denúncia, para que as autoridades possam tomar medidas. E entre as medidas que podem ser tomadas quando este tipo de crime é participado às autoridades, no âmbito do inquérito, o Ministério Público pode, por exemplo, impedir o agressor de contactar com a vítima. Essa imposição é controlada pelas autoridades policiais, porque a vítima e o agressor vão ter uns aparelhos que permite checar se o agressor se aproxima ou não da vítima. Por outro lado, muitas vezes é entregue à vítima uma aplicação, um pager, que permite à vítima acionar um sinal de alarme carregando num botãozinho. É um comandozinho, tem o tamanho de um comando de abertura de veículos. E, portanto, a vítima pode, se tiver noção da presença do agressor, acionar esse mecanismo. Mais extremada pode ser a decisão do Ministério Público de impor ao agressor a obrigação de abandonar a residência da vítima se agressor e vítima coabitavam, e todos estes meios que estão ao alcance neste momento das vítimas são meios que permitem à vítima, após
ela própria denunciar o crime ou apresentar queixa, portanto, ou qualquer outra pessoa denunciar o crime, dar alguma proteção mais às vítimas. E hoje em dia as autoridades policiais até têm atendimento especializado no que respeita às vítimas de violência doméstica, ou seja, são atendimentos especializados de apoio, estão já muito preparadas para prestar este tipo de apoio e, portanto, a vítima não se deve sentir desconfortável, não deve ter medo, assim como todos nós não devemos ter medo de denunciar. Não há que ter medo de fazer a denúncia deste tipo de crimes. E quer a vítima, quer qualquer um de nós que tenha conhecimento deste tipo de crime, pode denunciá-lo numa esquadra da GNR, num posto da GNR, numa esquadra da PSP, mas também, por exemplo, a vítima, se for assistida num hospital, pode denunciar no hospital a razão pela qual recorre ao hospital em função de uma agressão e, portanto, o hospital pode realmente oficiar às autoridades policiais o conhecimento que teve dessa situação. E, portanto, porque realmente, associada a esta questão da violência doméstica, há a ideia de que esta problemática é um tabu. E, portanto, fundamentalmente no que aos jovens respeita, eles têm realmente muito medo, muito receio de contar que foram vítimas de violência doméstica, quer perpetrados pelos namorados, quer por pessoas com quem vivem em união de facto. E, portanto, eu, no que aos jovens respeita, acho que eles devem ser sensibilizados para contarem, para falarem, quer aos professores, quer aos pais, quer aos amigos, falarem das agressões a que estão sujeitos, porque só assim é que é possível que qualquer um de nós, inclusive as pessoas a quem eles contam, venham a ter conhecimento do crime e o possam também eles denunciar se for a própria vítima que tenha receio de o fazer. E é bom alertar os jovens para esta situação e dizer-lhes também que a questão da violência doméstica muitas vezes é encarada como um episódio isolado, mas, por regra, o crime de violência doméstica verifica-se que é cometido num ciclo. E há várias abordagens deste ciclo. Alguns acham que este ciclo tem 3 pontos, outros acham que este ciclo tem 4, mas no fundo os ciclos que podem ser apontados no âmbito da violência doméstica são os seguintes. Primeiro, inicia-se com uma escalada de tensão, ou seja, um relacionamento que está a deteriorar-se e que leva um dos elementos a tomar atitudes que colocam o outro numa situação de tensão, como sejam ameaças, palavrões, muitas vezes difamação, ou seja, chamar-lhe nomes, e esta escalada de tensão acaba num ato de violência ou agressão. Mas posteriormente a esse ato de violência ou agressão, há o chamado ponto de reconciliação. Ou seja, o agressor pede desculpa, o agressor oferece presentes,
o agressor nega o abuso e talvez a questão que mais sensibiliza as vítimas é de que ele promete não repetir. Depois desta fase de reconciliação, temos a acalmia, ou seja, o incidente é esquecido, o agressor até cumpre alguma das promessas que fez e a vítima tem esperança de não voltar a acontecer nenhum episódio de violência. É bom alertar as vítimas de que estas situações se inserem num padrão típico de agressor na violência doméstica e, portanto, devem reagir e devem agir face a uma qualquer agressão. Não deixar que se perpetuem as agressões em função até deste ciclo que eu acabei de referir, porque o padrão será sempre este. E, portanto, é sensibilizar os jovens de que isto ocorre com eles como poderia ocorrer com qualquer outra pessoa, mas só se combate se houver denúncia, se for levado ao conhecimento de pessoas que possam denunciar ou se a própria vítima apresentar queixa para que possam ser tomadas medidas pelas autoridades. E, como disse há pouco, hoje em dia as autoridades policiais estão muito vocacionadas para acompanhar estas situações e elas próprias elucidam a vítima dos seus direitos, dos meios a que pode recorrer, mas também as alertam para a possibilidade de elas serem envolvidas neste ciclo, de onde resulta que, com a reconciliação, com a acalmia, tudo é esquecido, tudo é ultrapassado, mas necessariamente vai voltar a acontecer e é bom que tenham isso presente. E, portanto, em resumo, a vítima da violência doméstica não pode calar a agressão. Mais, alguns conselhos úteis. Se a agressão for física ou deixar marcas, fotografá-las. Recorrer também a um hospital para que fique registro da agressão. Se existirem mensagens escritas ou correio eletrónico que contenham ameaças, contenham injúrias, que deixem a vítima desconfortável, devem ser guardadas. Todas essas mensagens, quer através do WhatsApp, do Messenger ou do correio eletrónico. E com isto, com estes elementos, o Ministério Público, que é quem vai instaurar o processo de crime após a denúncia, vai ter possibilidade de averiguar em fase de inquérito a situação. Concluída a fase de inquérito e tendo o Ministério Público reunidos todas as provas indiciárias de que aquele crime foi cometido, passamos à fase do julgamento e, após a fase do julgamento, temos a fase de recurso que pode ou não ser interposto a decisão final. E, portanto, sem que haja notícia por parte das autoridades da prática deste crime, o Ministério Público nada pode fazer e é ao Ministério Público que incumbe avançar com o procedimento criminal e o Ministério Público instaura esse procedimento e vai averiguá-lo. E se considerar que estão reunidos os indícios suficientes de que esse crime foi praticado,
vai proferir a acusação. Após a acusação, há aqui também uma fase que pode ocorrer, que é a fase instrutória, enfim, o agressor pode requerer a abertura de instrução, mas não é muito frequente e também não é muito importante aqui para a nossa reunião referir-me a esses aspectos tão específicos do processo penal, mas da acusação resulta ou pode resultar, desde logo o julgamento, se não houver instrução, e no julgamento o agressor vai ser julgado, desde que seja feita a prova efetiva dos factos que foram por ele praticados. E, portanto, o processo resume-se a pouco mais do que isto. É claro que podem existir aqui pelo meio do processo algumas questões particulares que não cabem aqui ao caso, mas queria transmitir-vos que a percepção que as pessoas têm da instauração do processo criminal contra outrem não ocorre aqui no âmbito da violência, ou pode não ocorrer no âmbito da violência doméstica se não for a vítima a queixar-se. Porque se for qualquer uma pessoa que denuncie o crime, e qualquer um pode denunciar, porque como disse há pouco, é um crime público. E atenção, e é bom referir isto, a denúncia pode ser verbal, numa esquadra, num posto da GNR, pode ser eletrónica, pode ser por e-mail, não é? Ou pode ser apresentada por escrito, por via postal. Portanto, estão ao alcance de qualquer um de nós todos os meios que permitem a denúncia deste tipo de crime. E, portanto, a forma que eu creio mais eficaz de o combater e de o prevenir, para além da formação que na escola deve ser dada neste preciso âmbito, a melhor forma é a denúncia. Denúncia, denúncia e denúncia, ou seja, há que denunciar a prática destes crimes, não há que calar a prática destes crimes. E, portanto, estou ao vosso dispor para prestar algum esclarecimento que pretendam, que entendam necessário, que eu possa e que esteja ao meu alcance de o fazer. Muito obrigada, doutora Rosa Barbosa. Eu peço-lhe desculpa porque penso que deve haver um problema com o vídeo e provavelmente não deve ter conseguido... Não, porque eu tenho o meu vídeo bloqueado por si. Não é por mim, é mas não é eu estou a possível. tentar resolver a situação, mas ainda não consegui. Pronto, não é possível iniciar o seu vídeo, pois o anfitrião interrompeu o vídeo. Há qualquer problema? Como não sou eu a anfitriã, devia haver este problema. Pronto. Mas agora, eu gostava de lhe perguntar, no caso de uma mulher que depende financeiramente do agressor, como é que, digamos, se consegue realmente enfrentar a situação e proteger-se ao mesmo tempo? Percebe aquilo que eu quero dizer? Muito bem. Hoje em dia, no âmbito do processo penal, há meios ao alcance das autoridades judiciais no sentido de proteção à vítima. E há associações de resto que também o fazem, como o caso da APAV. Mas, no caso, e de resto, repare, muitas vezes essa dependência financeira também corresponde a uma ação do agressor de violência, porque essa dependência financeira, se é levada aos extremos do controle dos gastos da vítima, de impedir a vítima de adquirir alguns produtos de que efetivamente só ela própria carece, e nós mulheres sabemos de que é que estamos a falar. Isso também é violência doméstica, atenção. Mas essa dependência económica é realmente um dos motivos que leva muitas das vítimas mulheres a não apresentarem queixa. Mas, e realmente não há como
ultrapassar essa questão, a não ser pelos apoios que podem ser dados à vítima, no sentido de dar-lhe um local para ela residir, conseguir-lhe mais tarde, desde que ela esteja em condições de o fazer, meios de subsistência próprios, que é importante, não é? E as autoridades policiais, com uma série de organizações, têm trabalhado muito nesse aspecto, e esse aspecto, porque é um aspecto realmente importante, e esse aspecto tem, ou seja, eles têm conseguido realmente retirar a vítima daquele círculo familiar e daquela dependência financeira do agressor. Olá, já estou a ver. Olá. Ora, tenta agora, por favor. Agora sim. Agora sim. Pronto. Muito bem. Portanto, há realmente, hoje em dia, formas de combater a violência também quando está em causa essa dependência financeira do agressor. E volto a repetir, uma das razões porque muitas mulheres não apresentam queixa. Uhum. É em virtude dessa dependência que se retraem, porque consideram que não vão conseguir viver se não for com o dinheiro do marido. Mas há hoje em dia possibilidade de ser posto cobro a isso através de apoio das autoridades conjugadas com associações que dão apoio à vítima. Ok. Quer com casas de acolhimento, quer com casas de acolhimento para ela e para os filhos, quer até depois, mais tarde, como eu disse, no sentido de lhes conseguir trabalhos que possam corresponder a remunerações que sejam suficientes para a sua sobrevivência. Mais uma pergunta. Uhum. Todas as denúncias dão origem à constituição de um processo de crime? Sim, à partida sim. Se a denúncia é feita, vamos supor que a denúncia é feita numa esquadra. Uhum. A denúncia vai ao Ministério Público, e o Ministério Público, se entender que aquela denúncia não contém todos os elementos suficientes, pode averiguar até antes de instaurar o processo de inquérito. Uhum. Pode tentar averiguar, ou seja, pode pedir à polícia que volte a ouvir o denunciante, ou que volte a ouvir, ou que ouça a vítima, se a queixa foi apresentada pela vítima, para concretizar alguns pontos, para precisar alguns pontos, de modo a que o Ministério Público, quando vai instaurar o procedimento criminal e seguidamente abre o inquérito, já haja indícios suficientes de que aquele crime foi praticado. Não tem que haver prova nenhuma do crime, tem que haver indícios de que o crime existiu e que foi praticado. Ok. E qual a burocracia envolvida nestas denúncias? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma burocracia. Eu tenho conhecimento, eu assisto, por exemplo, a uma agressão. Uhum. Eu vamos supor que eu assisti a uma agressão em que o meu vizinho do andar ao lado do meu decidiu agredir fisicamente a mulher, ou seja, com maus tratos, com pontapés, com chamadas, com chapadas, e insultou-a. Eu posso me dirigir a uma esquadra, mas eu posso também, por correio eletrónico, fazer a denúncia para a Polícia Judiciária. Os sites estão, a Polícia Judiciária, de resto, no seu site, tem o encaminhamento, a forma como isto deve ser feito. Eu faço a denúncia,
digo o que é que se passou, tenho que identificar as pessoas, isso é verdade. A burocracia está em que muitas vezes nós sabemos que o nosso vizinho é o Manel, é o João, é o Joaquim, que vive no andar ao lado do nosso, mas pouco mais sabemos, não é? Tem que ser mais concreto, não é? Temos que saber identificar a pessoa. Fora isso, não tem mais burocracia nenhuma. Pode, eventualmente, se é uma denúncia de um crime a que assistiu, o Ministério Público pode considerar que deve chamar essa pessoa que fez a denúncia para depor como testemunha. Uhum. E aqui, enfim, as testemunhas não são testemunhas das pessoas, as testemunhas são testemunhas do tribunal. E, portanto, todos nós temos a obrigação de depor com verdade perante o tribunal. E, portanto, é um dever cívico de todos nós depor. É claro que às vezes isto massa um bocadinho as pessoas, porque vão uma vez ao tribunal, porque foram chamadas para ser testemunhas no âmbito de um julgamento, de um processo de crime de violência doméstica, e o julgamento é adiado. Têm que voltar novamente quando forem chamadas. Não podem faltar, porque se faltarem, tem uma multa, chamada coima. E, portanto, é verdade que depois, no seguimento do processo, até pode ter algum envolvimento, se tiver presenciado. Porque se não tiver presenciado, não tem. Uhum. Se for uma denúncia de que teve conhecimento, porque, por exemplo, a vítima lhe confessou que era vítima de violência doméstica, de agressões, pelo namorado, pelo marido, pelo ex-companheiro, pelo ex-marido, pelo ex-namorado, enfim, é o bastante. Já não se vê mais envolvida porque não presenciou, não sabe se os factos são verdadeiros, não é? A sua convicção baseia-se na confissão feita pela vítima. Mas é o suficiente para o Ministério Público poder averiguar da veracidade dessa denúncia e instaurar o procedimento criminal. Ok. Outra pergunta que nos fizeram aqui, neste caso através do YouTube, Sim. A violência verbal consegue ser provada e é penalizada legalmente? É. A violência verbal é a violência doméstica também. Uhum. Como é que se prova? Aqui está uma questão muito pertinente e que nem sempre se consegue chegar a um bom porto, ou seja, levar este processo de violência doméstica até ao fim, se a violência é verbal, a não ser que alguém assista e que alguém ouça. Se forem proferidas ameaças, injúrias perante a vítima, qualquer pessoa que ouça deve testemunhar. E, portanto, a prova está nessa prova testemunhal. Onde é que a coisa fica mais difícil? É porque realmente, muitas vezes, o agressor tem o cuidado de preferir estas ofensas verbais sem que ninguém ouça. E aí, realmente, sem prova, não há como condená-lo, porque não há forma de demonstrar a prática do crime. Mas atenção que, durante muito tempo, os nossos tribunais evitavam aceitar, por exemplo, gravações com o telemóvel. Okay. Mas a verdade é que hoje em dia isto tem vindo a ser alterado nos nossos tribunais e não digo todos, mas em alguns processos os juízes têm aceite como prova, não única, digamos, não única, mas uma prova auxiliar as gravações feitas pela vítima de ofensas que lhe sejam cometidas. Porque reparemos,
a gravação não é lícita se não for autorizada pela outra pessoa. Ora, com certeza que o agressor nunca vai autorizar a vítima a gravar as suas próprias ofensas verbais, não é? E, portanto, estas gravações são feitas sem que o agressor possa ter prestado qualquer autorização. Mas nem por isso os nossos tribunais têm considerado que entre a ilicitude do comportamento da vítima que gravou aquela conversa com o agressor sem autorização deste e aquilo que está em causa, que é um crime de violência doméstica, os nossos tribunais têm dado prevalência a este crime e, portanto, têm aceito em algumas situações que seja feita a prova do crime através das gravações. Ok. Outra pergunta. Quando a vítima apresenta uma queixa, necessita de um advogado? Não. Não precisa? Não precisa de um advogado. De resto, a vítima não tem que gastar dinheiro com advogados. Uhum. E porquê? Porque há um sistema de apoio judiciário e a vítima pode requerer à Segurança Social que lhe seja nomeado um advogado, o chamado defensor oficioso, que vai acompanhar o processo do princípio até ao fim, se o quiser, porque a vítima não tem sequer que estar em juízo acompanhada de um advogado. Agora, muitas vezes o advogado sabe melhor do que a vítima que pode conduzir para o processo elementos que possam auxiliar o tribunal na decisão. E por isso é que a participação do advogado muitas vezes tem peso, tem relevo, por isso mesmo. Mas a vítima de violência doméstica ou qualquer uma vítima de um processo de crime não tem que estar em tribunal acompanhada de advogado. Mas se quiser estar, pode estar sem ter que o pagar. Basta recorrer à Segurança Social e pedir a nomeação de um patrono. Ok. E se a vítima negar com receio do agressor, a credibilidade do denunciante fica em causa? Fica. De algum modo fica em causa. A não ser que hajam outras provas coadjuvantes. Okay. Como seja, por exemplo, marcas físicas. E aí está uma das situações que, quando o agressor agride corporalmente a vítima e lhe deixa marcas, os hospitais têm a indicação, os médicos que assistem a pessoa têm indicação para fazerem eles próprios a denúncia se tiverem a percepção, não precisam ter certezas nenhumas, mas basta que tenham a percepção de que aquela pessoa, aquela mulher foi vítima de violência doméstica. Agora, se não houver nenhuma prova coadjuvante, cai pela base. Okay. E acontece muito. Acontece muito a vítima, por todos os motivos que nós aqui falamos, ou pela dependência financeira, ou pela dependência psicológica, acabar por negar. E acontece mais. Acontece frequentemente, a vítima apresenta a queixa e o agressor consegue levá-la a desistir da queixa. E aí os nossos tribunais têm que ser pedagógicos, porque têm que tomar medidas também relativamente à vítima, porque primeiro não se pode andar a apresentar queixa e depois a desistir da queixa, não é? Pronto. E portanto há muitos tribunais que consideram este comportamento das vítimas um comportamento condenável e não o admitem. Há muitos que, mesmo com a desistência, consideram que, como o crime é público e não depende de queixa, o Ministério Público, se quiser, pode continuar com o processo. Uhum. Ok. A vítima de violência, quando fica com danos psicológicos irreversíveis, depressão crónica, angústia, ataques de pânico, pode pedir uma indemnização? Pode, tem direito a uma indemnização. E tem direito
a uma indenização, ainda que os danos possam não ser esses e ser outros. Nós temos no nosso direito dois tipos de danos fundamentais, digamos assim, para não estar aqui a amassar as pessoas com nomes técnicos muito precisos. Nós temos os danos patrimoniais e temos os danos não patrimoniais. Os danos patrimoniais são aqueles que são avaliáveis em dinheiro. Por exemplo, a vítima de violência doméstica não pôde trabalhar durante 3 meses e, portanto, não pôde oferir a sua remuneração. Isto é um dano patrimonial, é avaliável pecuniariamente. Mas a vítima de violência doméstica, se ficou incapaz, em virtude de uma depressão, se ficou incapaz de trabalhar em virtude dos maus tratos psicológicos que sofreu, isto gera, obviamente, uma incapacidade de ganho e também aqui temos um dano patrimonial que pode e deve ser reparado. Mas, para além disso, temos um outro dano, que é o dano não patrimonial, que é a dor e o sofrimento da vítima. Nem todos os danos patrimoniais são indenizáveis, só aqueles que, pela sua gravidade, merecem a tutela do direito. Isto quer dizer o quê? Que se a vítima vem dizer que foi uma grande maçalva e uma grande chatice porque foi 2 vezes à polícia, 3 vezes ao tribunal e isto tudo é maçador, não vai receber indenização nenhuma, porque as maiores maçadas, os maiores precalços, os maiores dissabores que a pessoa possa ter, isto não dá lugar à indenização, porque não é um dano que tenha a tutela do direito. Agora, atenção que se a vítima em tribunal conseguir provar através de relatórios médicos, através de prova testemunhal, de que não só a violência física ou a violência psicológica lhe causou grandes traumas, grande ansiedade, grande dor, grande sofrimento, pode ser indenizada por esse dano não patrimonial. Essa dor e o sofrimento que sentiu é indenizável. Um dos grandes problemas junto dos jovens é o facto de haver muita violência entre relações de namoro. Exatamente. Mas, normalmente, nestas relações de namoro, não acontecem propriamente agressões físicas. É verdade. Como é que é possível provar-se porque a maior parte dos jovens realmente coíbem-se de falar sobre estes temas, não é? É porque ainda é tabu, eles consideram isto realmente, esta matéria tabu. Mas os jovens, mesmo que a agressão não seja física e seja psicológica, através das mensagens, quer no computador, quer no Facebook, quer e-mails, quer através do telemóvel, tudo isto é prova de violência doméstica. E tudo isto, por isso é que eu disse há pouco que, porque vamos lá ver, o crime de violência doméstica, se não for neste contexto familiar ou quase familiar ou parafamiliar, é um crime que tem a junção ou corresponde à junção de outros crimes tipificados na nossa lei, como seja a difamação, as injúrias, as ameaças. Ora, assim como no âmbito desses crimes, essas matérias têm que ser provadas da forma que esteja ao alcance das vítimas, também aqui na violência doméstica, não é? A questão se coloca da mesma maneira. E a prova tem que ser feita também da mesma maneira. Se é escrita, tem que se demonstrar. A questão está é quando é, por exemplo, um rapaz e uma rapariga que namoraram durante um determinado período de tempo, decidiram, não por mútuo acordo, portanto houve um deles que decidiu pôr termo ao namoro. O outro não aceita esse fim dessa relação e muitas vezes o que é que acontece? Liga para a vítima não atende e ele é capaz de ligar
20 vezes seguidas. E depois esperam um bocado, mais 20 vezes seguidas. Este registro destas chamadas no telemóvel da vítima, associados a algumas mensagens que possam ter trocado, porque quando eles não conseguem que a namorada atenda, vai mandar mensagens, tudo isto somado, digamos assim, é suficiente para demonstrar não só as injúrias, como a perseguição, como as ameaças. E os tribunais estão atentos a esta realidade. Ok. Acho que para terminarmos vou fazer-lhe uma pergunta. Imaginemos que o agressor tem uma medida protetiva, não é? E imagine que ele não acata aquilo que lhe, por exemplo, não se aproximar da vítima, seja o que for. A polícia pode prender a pessoa? Não. O que é que pode fazer? Não, vou-te explicar. Se nós ainda estamos em sede de inquérito, se ele viola uma das medidas de coação, a medida de coação pode ser agravada. Ou seja, se com medida de coação era só ele não se aproximar da vítima, pode passar, por exemplo, a prisão domiciliária, com medida preventiva. Certo? Pronto. Vamos supor que a medida era prisão domiciliária, mas ele não acata. Pode ser prisão preventiva. Ok? As medidas vão sendo agravadas à medida do cometimento pelo agressor de infrações à medida que foi fixada. Se nós já estamos a falar em sede de condenação, aí é mais grave. E é mais grave porquê? Porque ele não só não cumpre a medida, a pena que lhe foi fixada, como comete um crime de desobediência. E, portanto, o tribunal vai ter isso em atenção e vai, com certeza, condená-lo em outro processo pelo crime de desobediência, para além de agravar a medida da pena. Porque as medidas das penas muitas vezes até são fixadas em função de obrigações assumidas pelo agressor, naquele caso arguido, por exemplo, de participar em curso de formação sobre a violência doméstica. E se ele não o fizer, aquela pena, vamos supor, de 4 anos, suspensa se ele não praticar outro crime, mas se ele desobedecer e se não cumprir as medidas de restrição que lhe foram impostas, ele pode ter que cumprir a prisão efetiva e não aquela pena suspensa que lhe foi fixada. Olha, e para terminar, que eu tenho aqui uma pergunta final, os SMS servem de prova documental no tribunal? Servem. Até porque digo uma coisa, é importante as pessoas saberem isto. Se a pessoa faz uma participação, uma queixa de violência doméstica, as forças policiais hoje em dia já têm capacidade, desde logo, de conseguirem, através do telemóvel da pessoa, mesmo que a pessoa não consiga imprimir esses SMS, se forem ameaças, se forem injúrias, o que for, a polícia consegue, por análise ao telemóvel, retirar dele tudo o que corresponda, e durante determinados períodos, tudo o que corresponda à prática desse crime, ou desses crimes. Ok, olha, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço.
Espero que corram bem as vossas futuras reuniões, estas reuniões que eu acho que são muito úteis e é pena que nós não tenhamos muitos participantes, não é? Mas é assim, as pessoas também... mas não é por isso que devemos desistir. Claro. Porque... E além de mais, como a sessão vai ficar gravada, vai ficar gravada, as pessoas podem assistir posteriormente, não é? Muito bem, muito bem. E, portanto, isso para nós também é uma vantagem, porque provavelmente elas poderão realmente, podem não assistir ao vivo e em direto, mas poderão assistir posteriormente. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Obrigadíssima. Muito obrigada. Um resto de bom dia para todos. Obrigada.